Olá, nono ano, professor Esquilace aqui, para dar continuidade à nossa aula. Essa aqui é a videoaula 5, né, ligada à atividade 5, sobre acústica. Lembrando que eu mandei para vocês, né, a material de apoio, mandei por e-mail, tem lá no Google Sala de Aula, as atividades, e agora estou disponibilizando a videoaula. Tá, então essa videoaula aqui tem bastante coisa escrita, eu vou ler com calma com vocês, porque é um assunto bem complexo e para não ficar dúvida, tá bom? Então vamos começar lá. Deixa eu só. Pronto, desliguei o celular para não atrapalhar a gente. Então vamos lá, gente. Acústica, vamos ver o que é isso. Bom, quando a gente viu onda lá, né? A gente viu como é que produz uma onda, ou se movimentando, vibrando o braço, né? Então, da mesma forma que o movimento é uma vibração do braço de uma pessoa, a gente consegue transferir energia para uma corda esticada e nela produzir onda, como mais ou menos está ocorrendo aqui embaixo, né, na chamada onda transversal. Um objeto em vibração ele pode transferir energia para o ar e nele produzir ondas. Agora, como o ar é invisível, as ondas se propagam no ar também não podem ser vistas. Então isso ocorre sem a gente ver. E apesar disso, esses efeitos dessas ondas eles podem ser percebidos, desde que tenha um detector apropriado, alguma coisa que consiga perceber e detectar essas ondas. Então, primeiro, fontes de som. Fontes de som é quem produz som. Então, é um rádio ligado, é um sino badalando, uma pessoa cantando, um piano sendo tocado. Todos eles vão produzir ondas que vão se propagar nesse ar. E essas ondas invisíveis, como a gente já falou, né, eu já falei, são denominadas de ondas sonoras. E para estudar ela tem uma área da física que trabalha só com isso, que é chamada de acústica. E nós vamos ver muito isso agora, como que é legal, como é que isso está muito ligado ao nosso dia a dia. Então, no caso das ondas sonoras, elas são longitudinais, aqui, ó. Elas não são transversais. E todas as fontes sonoras são objetos de vibração. Isso é importante saber. Então, essa vibração faz com o ar o mesmo que a mão faz com a mola do esquema B. Aqui, ela produz ondas longitudinais, que são as ondas sonoras, o movimento de vai e vem, certo? Então, olha aqui, ó. Um alto-falante, por exemplo, tem um alto-falante aqui, e aqui é o sentido de propagação dessa onda no ar, igual da onda longitudinal da mola que nós vimos lá no esquema anterior, no item B. Então, esse alto-falante e o funcionamento, né, quando ele está funcionando, ele vai vibrar e produzir ondas longitudinais no ar. Essas ondas sonoras, apesar de o ar ser invisível, né, apenas para fim didático colocou azul aqui, então não dá para ver. É só para mostrar como que seria se fosse visível. Propriedades do som. Então vamos entender isso. Ouvir uma buzina de um automóvel de perto ou de longe causa diferentes sensações. Deu para ouvir a buzina aí? Ops, volta. Deixa eu pôr a buzina e ver se vocês ouvem. Isso. Então, a diferença, né, está no nível da intensidade sonora. Quando a gente está perto da buzina, o som que a gente ouve ele tem uma intensidade maior do que quando a gente está longe. Né? Quer dizer, a buzina perto do teu ouvido tem uma intensidade maior do que longe, né? Incomoda. Então a gente pode dizer que esse som que vem da buzina, aqui no caso, ele é mais intenso quando é ouvido de perto e menos intenso quando é ouvido de longe. Então, mexer no botão do controle do aparelho de som vai alterar o nível de intensidade que sai pelos alto-falantes. Aumentar o volume é tornar o som mais intenso e abaixar o volume é fazer com que o som fique menos intenso. Tudo bem? Então tá. Agora tem uma escala que mede essa intensidade sonora e é interessante a gente saber porque isso pode causar problemas de audição.
Então, quando a gente ouve frequentemente sons muito intensos, como música muito alta, ou quem trabalha em indústria que tem ruídos de máquinas muito grandes, pode ter problema de audição. Os sons ainda podem ser muito mais intensos, como barulho de explosões. Mesmo que dure pouco tempo uma explosão, ela pode causar sérios danos às orelhas, né, que anteriormente era chamado de ouvido, mas é difícil eu não falar ouvido, né? Mas quando eu falo ouvido, você entende também tudo, né? A parte de fora e a de dentro. E até danos que podem dar danos que seriam permanentes à audição. Existem aparelhos que medem esse nível de intensidade. E o resultado que esse aparelho dá ele é expresso na unidade chamada decibel, que o símbolo é dB. Está vendo que é o decibel, dB. E nós temos um esquema que ilustra isso. Então, por exemplo, limiar da audição humana. Né? Então, zero, não estou ouvindo nada. Folhas farfalhando ao vento, quer dizer, uma folha lá está ventando, a folha fica mexendo. A intensidade é o 10 decibéis. Um alfinete se chocando com uma superfície dura, 20 decibéis. Um sussurro, aquela fofoquinha na sala de aula, uma querendo conversar, passar uma fofoca para colega, ou o colega, né, os meninos passando fofoca para outro colega. Então tem 30 decibéis. O zumbido do pernilongo, do mosquito aqui na orelha, né, 40. Uma conversa normal são 60 decibéis. Você passa numa rua movimentada, pega a rua mais movimentada aí do bairro, 70 decibéis. Um liquidificador e uma criança chorando, 90 decibéis. Agora isso aqui já está irritando, né? Liquidificador funcionando e criança chorando o tempo inteiro irrita um pouco, principalmente quando não é teu irmão, o teu filho, né? No meu caso, né? Irrita. Agora, acima de 90 já pode produzir uma surdez parcial. Problemas, né? Um concerto de rock, uma sirene de ambulância, o limiar da dor, né, um grito, né, perfuratriz, que é um aparelho bem barulhento, um avião a jato decolando, que é muito alto esse barulho, e maior que isso aqui, ó, 150 decibéis. Acima de 160 pode até produzir uma surdez total, certo? Agora, a altura do som, que é interessante. A gente vai falar sobre agudos e graves. Não é aula de arte, mas pode ser útil se um dia os professores de arte forem trabalhar música e vocês terem uma noção sobre agudos e graves. Então, o que é a altura do som? Nós vimos que ouvir o som alto é intensidade. Então, a altura do som é quando aqui, ó, quando você mexe naqueles controles de graves e agudos de um aparelho de som. Aí você vai alterar outra característica, que é a altura. Os sons agudos são chamados de sons altos. Os sons graves são chamados de sons baixos. Então, ó, agudo, sons altos. Os graves são sons baixos. Então, o miado de um gatinho é um som alto, então ele é agudo. E o latido de um grande cachorro é um som baixo, então é grave. As vozes humanas elas podem apresentar diversidade de altura. Algumas pessoas apresentam vozes mais graves, baixas, e outras mais altas, agudas. E isso tem a ver com a frequência de um som que a gente já estudou, né? A gente já falou disso lá atrás. Então, as ondas sonoras, nós já vimos, eles produzem, né, eles são objetos em vibração. E elas transferem essa vibração para o ar. Então, suponha que um objeto oscile 300 vezes a cada segundo. Então, esse objeto ele produzirá ondas sonoras, onde no ar também vibrará 300 vezes por minuto. Então, o número de oscilações em um minuto é o que a gente chama de frequência. E nós já vimos isso. Então, a unidade que usa para expressar a frequência é a oscilação por segundo, chamada de Hertz, e é simbolizada por Hz. Assim, um corpo que oscila com frequência de 300 Hz emitirá um som de frequência de 300 Hz. Tá? Por isso, quando você vê na rádio, está ouvindo rádio, o cara fala assim, né, frequência modulada a tantos megahertz. Tá? Mega quer dizer, é mais de 1000. Tá? Hertz. Então, mais de 1000 oscilações por segundo. E cada
rádio tem a sua frequência, por isso que você consegue captar lá no, por exemplo, Diário FM 99,7, Clube FM 100,5, tá? E por aí vai. Agora, em relação entre a frequência e a altura de um som. Corpos que vibram com frequências mais altas produzem sons mais altos, os mais agudos. E os que vibram com frequências mais baixas vão produzir os sons mais baixos, os graves. Agora, quando você pressiona a tecla de um piano, vamos ver um piano aqui. Quando você pressiona a tecla de um piano, produzimos notas musicais de diferentes alturas, certo? Essas teclas elas estão situadas aqui na parte esquerda do teclado, correspondendo às notas mais baixas, ou seja, grave. Então no piano aqui começa a grave. E situadas na direita corresponde às mais altas, aguda. Tá? Então vai aumentando a frequência. O som das notas musicais fica mais alto, fica mais agudo, daqui para cá. E olha, ele pegou um pedaço aqui, tá vendo? Deixa eu ler aqui. Então esse esquema aqui ele mostra, por exemplo, uma sequência de 8 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, do teclado desse piano. E as frequências do som de cada uma. Olha aqui, ó. 262 Hz, 294, 330, 300, tá vendo? Vai subindo. Então aqui a frequência é menor e aqui a frequência é maior. Então percebe como é que vai subindo? Isso aqui tudo Hertz, 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 Hertz. Tá? Então é isso, é a explicação de sons altos, os agudos, e sons baixos, os graves, certo? Agora, olha como é que isso entra nos instrumentos musicais. Instrumentos musicais de corda. O funcionamento de todos os instrumentos musicais baseia no mesmo princípio. São objetos que vibram. E a transmissão dessa vibração para o ar que está ao redor vai criar o quê? Onda sonora. E quando eu falo no começo lá que tem que ter um bom aparelho para receptor, para receber esse som, a gente está basicamente pensando no ouvido, né, no que a gente ouve. Então esses instrumentos aqui de corda, ó, violão, eu pus aqui, ó, violão, violino, cavaquinho, violoncelo, na verdade isso aqui é um banjo, uma harpa, um contrabaixo e eu pus um baixo. Tá, isso aqui é mais eletrônico. Neles existem cordas, fios de metal ou de nylon que são colocadas em vibração pelos dedos, né? Uma palheta, nessa aqui, ó, o violino aqui nós temos uma palheta, aqui também no violoncelo também tem uma palheta, que também é chamado de contrabaixo, o de baixo também o violoncelo, tá vendo? Todos têm, ó, aqui é dedo, palheta, dedo, 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 palheta, dedo. Tá? Então cada corda, quando vibra, emite uma nota musical, um som com uma frequência característica, né? Então essa corda quando vibra, olha que interessante aqui. O fio de nylon é colocado em vibração e aí o som é produzido. A vibração desse fio vai produzir a vibração no ar, ou, em outras palavras, oscilação do fio produz onda sonora. Isso aqui a gente já viu, estou repetindo para não ficar com dúvida. Quando você diminui o comprimento do fio de nylon, o som produzido fica mais alto, ou seja, agudo. Agora, quando mantém fixo o comprimento do fio, mas aumenta a tração, tensão no fio, mais alto, o agudo, né, será o som produzido, tá? Então vamos ver aqui, ó. Um fio de nylon vibra tão rápido que o nosso cérebro não consegue perceber quantas vezes ele vai e vem a cada segundo. Mas em laboratório é possível medir a frequência dessa vibração de um fio. Suponha que um fio de nylon oscile 300 vezes a cada segundo. Então a frequência dele é 300 Hz. Se você diminui o comprimento dele, essa frequência vai aumentar. Se o fio passar a oscilar 400 vezes por segundo, vai ser 400 Hz. Então esse novo som de 400 Hz vai ser mais agudo que o anterior,
que era o 300 Hz. Então, você percebe que quando o comprimento do fio em vibração é reduzido, o som emitido se torna mais alto, mais agudo. Então, dá uma olhada aqui. Essa imagem que eu vou pôr para vocês aqui é de um cara que colocou uma câmera dentro do violão e vai mostrar como ocorre a oscilação e como cada uma dessas teclas desse violão tem um som diferente. Por que tem um som diferente? Porque tem uma frequência diferente. Tá? Então vamos lá.
Muito legal, né? Deu para perceber bem, certo? Vamos lá. Então deu para perceber claramente, gente, como que muda. Aí. Então vamos entender agora essa corda do violão, aí, corda, essa vibração. Então a gente viu que tem pelo menos dois fatores que vão influenciar a altura do som, emitido por um fio em vibração, que é o fio, né, a corda do violão. O seu comprimento de uma extremidade fixa a outra. E quando ele é tensionado, esticado, para tornar o som mais alto, agudo. Podemos podemos reduzir então o comprimento do fio ou tensioná-lo mais. Para tornar o som mais grave, podemos aumentar o comprimento do fio e tensioná-lo menos. Então, quando a pessoa põe os dedos aqui, ó, o que ele está fazendo? Ele está diminuindo o comprimento, tá? E a tensão é aqui nesses parafusinhos que tem no violão aqui. Ele aperta, né? Ele vai deixando mais tenso o fio, mais tensionado, mais esticado. Então, o violão aqui ele tem essas duas opções. Não só o violão, a harpa também. Olha aqui a mulher aqui, a harpa. Olha o fio mais curto aqui no começo, que vai aumentando. E aqui em cima ela tem também estruturas que podem tensionar mais esse fio de nylon. Então deu para entender na prática isso que a gente viu agora, como é que funciona. Para quem toca violão aí, já entendeu a teoria física de como é que ele funciona. Tudo bem? Outras maneiras de se produzir ondas sonoras, né? Colunas de ar em vibração. Nesse experimento aqui, o que é? Nós temos aqui 5 tubos de ensaio, cada um tem uma quantidade de água. Esse nem tem água. Tá? Como eu pus água aqui, o que acontece? Está diminuindo o comprimento da coluna de ar. Então, qual tem mais ar? Esse. Eu pus água, diminui o ar, tá vendo? Tem menos ar. Então, isso aqui, se você soprar aqui, emite som. Então, quando você assopra de um modo adequado, próximo à boca de um tubo de ensaio aqui em cima, o ar que está dentro dele é colocado em vibração. Então, esse ar desse ar interno é transmitido ao ar que está fora do tubo e cria nele ondas sonoras. Então, a vibração desse ar interno é transmitida ao ar que está fora do tubo e vai criar onda sonora e vai chegar no nosso ouvido. Ao realizar esse experimento, você pode perceber que o som produzido é tanto mais alto, agudo, quanto mais curta é a coluna de ar que está dentro. Quer dizer, aqui, menos ar, mais agudo, mais alto. Mais ar, mais baixo, grave. Tá? Tudo bem? É o que está falando aqui. Quanto menor a coluna de ar vibrando, mais alto, agudo é o som produzido. Então tem aqui ó, uma flauta de Pan. Cada um dos tubos emite uma nota diferente, já que os comprimentos dos tubos variam. Olha que interessante, vocês já viram isso? Isso aqui, se eu não me engano, é boliviano ou peruano, tá? Aqui da América Latina, muito legal. Esse instrumento aqui, uma flauta de Pan. Por falar nisso, né, outros instrumentos de sopro. Nós temos aqui a chamada flauta doce, nós temos a flauta transversal, nós temos aqui uma clarineta, esqueci de pôr o saxofone aqui que eu gosto tanto. Clarineta, o trombone, a tuba e esse aqui é um fagote. Eu adoro esse instrumento, ele é muito doido. Ele tem um som muito diferenciado. E tem o saxofone que eu gosto muito e eu esqueci de pôr aqui. Então são instrumentos de sopro, onde o ar dentro deles, o ar interno, é colocado em vibração por meio do assopro do músico. O músico ele pode variar o comprimento da coluna de ar que vibra dentro do instrumento. E com isso ele consegue produzir os sons diferentes das notas musicais. Como? No caso aqui, ó, os furinhos. Aqui você tem essas teclas que você aperta aqui, ou aqui. Tá vendo? Isso aqui tampa. A hora que você aperta, libera a saída do ar. Então você está mudando o que? O comprimento da coluna de ar. Aqui também tem todo o caminho do ar aqui que se assopra, mas tem umas teclas aqui, ó, que nem aqui para você apertar. E olha que interessante, no caso aqui do trombone, isso aqui a pessoa ele põe para frente e para trás, para frente e para trás, para controlar a coluna
de ar aqui dentro. E o fagote também tem as suas teclas aqui, os botões que ele aperta para liberar o ar de entrar, sair, né? E aí ele faz as notas musicais e compõe a música, certo? Agora, instrumentos de percussão. Percutir quer dizer bater fortemente em. Então, esses instrumentos de percussão, eles são aqueles em que o músico bate com as mãos, com uma baqueta, né, com alguma coisa, colocando em vibração esses instrumentos. E eles podem ser feitos de pedaços de couro esticado, né, de lâminas de metal, pedaços de madeira, metal e outros materiais. Então nós temos aqui os gongos, né, o gongo, o sino, o triângulo, os pratos, que são peças de metais que vibram. Tem as castanholas, que é de madeira, são peças de madeira e isso aqui é usado numa dança espanhola. Nós temos o bumbo, tambor, tamborim, bongo e atabaque. O atabaque aqui. E já tem membranas, todos eles têm o que? Membranas de couro que são o que? Esticados. Então essas estruturas aqui, ó, é tudo para manter esse couro esticado, certo? Esses são os elementos de percussão. Agora em piano, nós temos dois tipos de piano, piano e órgão de igreja. Dentro do piano, essa foi a melhor foto que eu achei, viu gente? Vou ter que acreditar em mim que aqui está cheio de fio. Então, dentro dos pianos, como é que funciona isso? Cada tecla aqui, para cada tecla, tem uma corda de um tamanho característica, convenientemente esticada aqui atrás de um pequeno martelo. É isso daqui, esse aqui é o martelo. Quando uma tecla é pressionada, o martelo ligado a ela bate na corda e faz ela vibrar. Portanto, o piano ele produz notas musicais por meio de vibração de cordas esticadas. E ó, esses buracos aqui não é à toa que tem aqui não. Tá? Tem um motivo para dar sonoridade. Então deu para entender? Você aperta a tecla aqui, esses martelinhos vão bater nas teclas e vão emitir as ondas sonoras e a música, tá? A nota musical. Agora, olha que interessante, os órgãos da igreja, esses aqui já são bem mais antigos, né? Eu pus um bonito aqui. Eles apresentam uma série de tubos compridos, parece um apito, né? Se você for ver aqui, né? E não é à toa de parecer um apito, não. Ó quantos tubos tem. Eles apresentam uma série de tubos com comprimentos diferentes, dentro dos quais tem um motor especial que assopra o ar aqui. Então você aperta a tecla, aí vai soltar ar. Então cada tubo vai corresponder a uma tecla. Ao apertar certa tecla, o músico faz o ar ser direcionado para o tubo correspondente. Esse assopro faz o ar vibrar dentro do tubo, né, como uma flauta, e vai emitir uma nota correspondente ao comprimento daquele tubo. Portanto, trata-se de um instrumento musical baseado na vibração da coluna de ar. Enquanto esse aqui é vibração de corda esticada, esse piano comum, esse aqui é chamado piano de cauda, e aqui é o piano, o órgão da igreja, que aí no caso aqui é vibração de coluna de ar, tá? E como é que funciona o som no ar, né? Isso tem mudanças? Tem. Então, por exemplo, você já percebeu que durante uma tempestade é comum a gente ver um clarão de um raio só depois de algum tempo ouvir o barulho do trovão? Então, por que isso acontece? Isso aqui é fundamental saber. Quando um raio cai, o clarão e o ruído são produzidos simultaneamente, ao mesmo tempo, lá no lugar onde aconteceu. Essa luz e esse som eles vão se propagar em todas as direções. Por isso, alguém que esteja a uma certa distância pode ver o raio e ouvir o trovão. Acontece que a velocidade que a luz se propaga é muito mais alta, em um segundo, muito mais alta, né, em relação ao som. Então, ó, em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros. Está aqui, velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, a gente pode afirmar, para efeito prático, né, o clarão de um raio é visto quase ao mesmo tempo que o raio cai, ainda que a pessoa esteja a vários quilômetros de distância. E a velocidade do som? O som já se propaga mais devagar. A sua velocidade no ar é de 343 metros por segundo, tá? Bem menor, tá?
Em outras palavras, o som percorre quase 1/3 de quilômetro por segundo. Por causa disso, o som do trovão chega algum tempo depois do clarão do raio. Então, eu fiz aqui, gravei um videozinho para vocês perceberem isso. Então, vocês vão ver o clarão e alguns aqui é que as imagens nunca eram tão longe. Mas você percebe que tem uma diferença entre você ver e você ouvir, tá? Então, vamos lá. Oh, that jumped right over my head. Esse tem câmera lenta, mas também dá para perceber a diferença. E aí? Deu para perceber? Deu, né? Muito bem. Então vamos ver, e outra coisa importante, o som ele não se propaga só no ar, ele se propaga em outros materiais também. Então, objetos em vibração produzem ondas sonoras, que se propagam no ar e em quaisquer outros materiais, como água, barbante, osso, aço, madeira, alumínio, o que for. E essa velocidade do som vai depender do material que o som está se propagando. Olha que interessante, nos líquidos o som se propaga mais rápido que no ar, e nos sólidos ainda mais rápido que nos líquidos. Então observe essa tabela aqui, nós temos o material no qual o som se propaga, água, ar pura, água do mar, madeira rígida, vidro, aço e alumínio. E aqui nós temos a velocidade aproximada do som em metros por segundo. Tá? Então nós vimos que no ar a velocidade do som é 343 metros por segundo. Né? Isso a 20 graus Celsius, só porque isso altera dependendo da temperatura. Então repara como no ar é a velocidade menor. Aí no líquido, a pura e a água do mar vai subindo. Agora, objeto sólido, ó, madeira rígida, vidro, aço e alumínio. Tá vendo? Aumentou. Então se propaga mais. Certo? E olha que interessante isso. Reflexão e absorção do som. Quando as ondas sonoras se propagam no ar, elas encontram um anteparo, né? Anteparo é alguma coisa na frente, como uma parede. Parte do som pode ser absorvida por esse anteparo, por essa parede, e parte pode ser refletida. A ideia de que o som pode ser refletido ou absorvido por uma superfície é aproveitada principalmente em teatros. Então, alguns são projetados principalmente aqueles que são projetados para concerto de orquestras. Então, olha que interessante aqui. Isso aqui é um teatro que foi inaugurado no Rio Grande do Sul com toda a preocupação acústica. Tá vendo? Eles tocam aqui. Olha essas estruturas aqui. Não é à toa o material do que elas são feitas, a posição em que elas estão. Tudo tem um motivo aqui. Para quê? Para que quando eles toquem, esse som reflita aqui e vá em direção à plateia e eles possam ouvir mesmo a pessoa que está lá no lugar mais do fundo. Então, quando você vai assistir um espetáculo, você quer ouvir. Então, esses lugares são feitos especificamente para que todo mundo que esteja ali tenha uma ótima qualidade de som para poder curtir a apresentação. E o eco também entra aqui. Quando o som refletido chega numa superfície atrasada para ser diferenciado do som direto pelo cérebro, então temos um eco. Como assim? O eco você grita, fala alguma coisa, passa um pouquinho e você ouve voltar. Então, ele foi refletido, o seu grito, né, a sua fala, o que você fez lá, a brincadeira. Então, os estudos científicos revelaram que o eco ele só pode ocorrer quando existe uma superfície que vai refletir esse som distante no mínimo 17 metros. Então, uma distância igual ou superior a 17 metros, que você está de um anteparo, você fala e aí volta o som refletido, que é o eco, que tem uma distância. Então nós temos aqui o cara no barquinho, a 17 metros, mas lembra, 17 metros é a distância mínima, maior que 17 pode também ter o eco, e tem que ter um anteparo. Aqui no caso tem uma parede de rochas aqui, que ele está no mar, ele grita, o sol bate e volta para ele. Então,
se essa superfície estiver mais próxima que 17, o som ele é refletido, o som refletido, ele vai chegar quase que junto com o som que você falou. E aí o cérebro não consegue distinguir os dois, ou seja, não tem eco. A partir de 17 você percebe a diferença de o que você falou e do que você ouviu. Se você está menor que 17, a distância é menor que 17 metros, o que você fala e ouve é quase que instantâneo, você não percebe, certo? Agora, ultrassom e infrassom. Então, isso aqui são fenômenos utilizados que a gente usa em equipamentos. Então, por exemplo, o ser humano, a gente só consegue ouvir sons com uma frequência que vai de 20 Hz, lembra, 20 oscilações por segundo, a 20.000 Hz, 20.000 oscilações por segundo. Tá? As ondas com frequência abaixo de 20 Hz são chamadas de infrassom. E a gente não ouve. O mesmo acontece com frequências que estão acima de 20.000 Hz, que é o que a gente chama de ultrassom. Então a gente também não ouve. Apesar da gente não conseguir escutar o ultrassom, a gente usa muito ele. Por exemplo, o equipamento aqui de um navio chamado sonar. Ele é utilizado para localizar cardume de peixe, torpedo, submarino e outros objetos que estejam submersos. E também para saber profundidade. Então eu tenho um navio aqui que ele manda o som, o ultrassom, ele bate no que tem aqui e volta. Tá? Então eu sei, aí tem um programa que faz o cálculo e a partir disso eu sei qual é a profundidade aqui. Isso aqui é para não ter perigo de um navio encalhar ou ter uma rocha na frente. Tá? Aqui nós temos um navio, uma situação, vamos supor, de guerra, o navio emitindo o sonar e localizando o submarino a certa distância, certo? Então, também utilizando o sonar. E os caras usam o sonar também para localizar cardume de peixe. Aqueles caras, tem uma série de TV que mostra os caras indo lá em alto mar pescar, e aí eles têm esses aparelhos, eles detectam grandes cardumes de peixe, aí joga a rede para poder pegar, em vez de ficar jogando rede e não saber onde tem peixe. Tá? Então ajuda isso também. E outro uso do ultrassom, eu já fiz exame de ultrassonografia, alguém pode já ter feito aí também. Eu peguei aqui um exemplo de uma ultrassonografia de uma mulher grávida, né? Então esse aparelho aqui, coloca aqui, ó, ele está emitindo um som, um ultrassom, e ele é tão é, tão bem feito, ele funciona tão bem que ele consegue projetar aqui, ó, olha aqui a imagem. O som bate no bebê e reflete de volta de uma maneira tão perfeita que você consegue até visualizar o rosto do bebê. Esses exames aqui são caríssimos, né? Mas eles dão essa possibilidade. Tudo bem? Então, gente, é isso. Tá? Então essa foi a nossa aula de acústica, espero que vocês tenham gostado. A aula 5 da atividade 5, com material de apoio que já tem. E até a próxima aula que a gente se encontra, tá? Qualquer dúvida, manda um e-mail e lembra que assista o vídeo, dá um oi, curta, se inscreva no canal para eu saber quem está participando, tá? Um abraço e até mais.